Há 25 anos, a Atlântico Sul Seguros tem se dedicado a cuidar de você. Acreditamos que seguros vão além de apólices. Estamos aqui para proteger seus sonhos, acompanhar suas jornadas e cuidar de cada passo que você dá. Somos movidos por histórias reais. Cada cliente que cruzou nosso caminho nos ensinou sobre a importância de ouvir, compreender e cuidar com empatia. Nosso compromisso é oferecer um atendimento humanizado, baseado na conexão genuína. Estamos aqui para te ouvir, entender suas necessidades e encontrar as soluções que melhor se encaixam em sua vida. Hoje, celebramos 25 anos de parceria, confiança e histórias compartilhadas. Queremos agradecer a você por fazer parte dessa jornada e por confiar em nós para proteger o que é mais importante. Juntos, vamos além das apólices. Estamos aqui para proteger o que é mais valioso: seus sonhos, sua família, sua paz de espírito. Agradecemos por fazerem parte de nossa jornada de 25 anos. Sua confiança é o alicerce de nosso sucesso. Juntos, continuaremos navegando por novos oceanos de possibilidades. Todos bem-vindos a mais uma palestra aqui sobre Outubro Rosa, que eu, Júlia Catan, psicóloga clínica, fui convidada para estar fazendo pela Atlântico Sul, consultoria e corretora de seguros. É um assunto muito importante, que talvez não deveria ser só em outubro, mas todos os meses. E esse mês, o que chama a atenção, o olhar para as mulheres, né? Das mulheres com câncer. Mas nós vamos muito além sobre isso nessa palestra, e é o que eu vou estar conversando com vocês nesse momento. Essa campanha, ela é mundial, ela acontece a todo mês, desde 1990, e foi colocado como cor rosa pelo símbolo da luta contra o câncer de mama, né? E nas mulheres. E é um dos tipos mais comuns que acontece do câncer na mulher. Aliás, entre todas as mortes nas mulheres, ela é a segunda, porque a primeira é de cardiovasculares. Então, é um assunto que deveria sempre estar latente desde a adolescência, para que as jovens já começassem a entender, a conhecer o seu corpo, e aí, assim, estar mais atenta nas mudanças que acontecem. Porque um dos requisitos para que consiga ter a cura desse câncer, porque muito quando se fala em câncer é a morte, e não é. Quando é identificado, diagnosticado cedo, no início de um câncer, os tratamentos são cada vez mais atualizados, né? Então, existem muitos caminhos hoje para a cura. Esse câncer, ele acontece muito mais em mulheres entre 40 e 69 anos. Então, por isso é importante elas estarem sempre fazendo o exame de mamografia. A partir dos 20 anos, você já deve fazer o autoexame, que é o toque no seio. Por isso que as adolescentes, principalmente, e as mulheres adultas, elas devem conhecer o seu corpo, identificar o seu corpo. E a cada nódulo, a cada cisto, a cada movimento diferente no seu seio, procurar um médico. Não fique postergando, não fique minimizando as coisas. Eu mesmo tenho um nódulo de gordura no braço, que eu já fui no médico, ele falou que é um nódulo de gordura, e eu só acompanho ele, né? Não há problema nisso. E para os cistos na mama, é a mesma coisa, né?
E quais são os nódulos que acabam você conseguindo identificar? Porque às vezes ele está fixo, né? Você aperta e ele acaba sendo fixo, ou ele fica andando pelo seio. Alguns são dolorosos, outros não, né? Perceber as alterações na pele da mama. Tem até um desenho que aparece sempre no Instagram. Nessa campanha eu não achei. De laranjas, de vários formatos de laranja, mostrando quais são os graus do câncer, com a mudança da pele, eles mostrando, identificando pela pele da laranja, né? As alterações no mamilo, saídas de secreção no mamilo e os nódulos nas axilas, porque o câncer de mama também você identifica pela axila, né? Então, é muito importante esse olhar que tem que ter, esse cuidado. Então, sempre no pré-menstrual, estar tocando o corpo, e é uma forma de você cuidar de você, né? Cuidar, as mulheres se cuidarem, as mulheres se olharem, né? E aí, uma coisa importante que poucos falam sobre isso, é que o câncer de mama não é só para as mulheres. Sim, os homens também podem ter câncer de mama. E conscientizar eles sobre isso, conscientizar essa população sobre isso, principalmente porque já tem a questão, né, que vamos ter aí em Novembro Azul sobre a câncer de próstata, mas olhar os homens, eles também identificarem isso. Embora seja feita várias campanhas, os homens não olham, né? Não tem campanha sobre isso. E aí eu quis muito trazer para que poucos homens estão aqui, mas que venham outras mulheres a chamar a atenção dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus amigos, homens, sobre essa possibilidade. Lógico que ela é muito menor que o da mulher, tá? Mas conscientizá-los disso é crucial, né? Porque esse tema acaba sendo negligenciado, tá? Quais são os fatores de risco para os homens? Ele aumenta pela idade, né? Especialmente após os 50 anos. O histórico familiar, né? Então, se você já tem no seu histórico familiar tanto de homem quanto de mulheres, mas câncer de mama, é importante estar atento também, né? Da mesma forma que as mulheres que fazem toque, que se observam, né? Não é para ficar neuróticos com isso, com a possibilidade séria, verdadeira, mas sim estar atento no seu corpo. Porque ele sim é um indicativo por conta da predisposição genética, né? A mutação genética, que é o quê? Você tem os genes, né? E aí isso também pode afetar nos homens, né? Então, quais são as alterações dos genes? Que é o BRCA1 e o BRCA2, tá? A exposição à radiação, então, tratamentos que tenham feito anteriormente, que envolve a radiação na região do peito, né? E se você já tem uma predisposição ou não com a radiação, ela pode sim desenvolver o câncer, tá? E as doenças masculinas, né? Algumas condições, como se chama ginecomastia, que é o aumento das mamas, é uma doença masculina, que ela pode sim estar relacionada ao câncer de mama. E os sintomas e sinais de alerta que todos os homens devem ter, né? O nódulo, né? Uma massa palpável na mama, as alterações na pele, como o aparecimento de manchas ou algumas retrações, a secreção do mamilo, né? E as alterações da forma e o tamanho das mamas. É igual o das mulheres, né? E o diagnóstico é a importância do autoexame, né? Isso é muito importante, e aí fazer, sim, alguns exames clínicos, né? Então, qual é a prevenção que a gente tem que ter, né? A realização desses exames regulares, existe cistos e nódulos. Os cistos, eles não viram nódulos, mas a gente tem que sempre estar atento a isso. Que mesmo que às vezes com cistos, tem que fazer regularmente para controlar o tamanho, né? Alimentação saudável. Dos estudos, eles falam que
a quantidade de açúcar que a gente ingere pode alimentar o câncer, o câncer e a predisposição, assim, de você desenvolver o câncer, né? Então, eu até tenho uma paciente que a irmã dela e a mãe dela morreram de câncer. Ela simplesmente, e aí ela fez alguns exames e ela tem sim os genes com a predisposição de desenvolver o câncer, e ela decidiu, ela tirou o açúcar, ela tirou a farinha branca da vida dela, porque são alimentos que podem alimentar esses genes, né? A predisposição é só o fato de que você tem a possibilidade, você tem os genes lá com você, mas ele está quietinho. Isso é para tudo, para família que tem histórico de depressão, você está lá quietinho. O seu desenvolver isso no seu corpo, aí sim, é com alimentação, falta de praticar atividade física, né? Você precisa se fortalecer, né? Evitar os hábitos prejudiciais, que é o tabagismo e o álcool, né? E aí, falando na questão do consumo exacerbado, tá? Tem gente que é mais enérgico, como essa minha paciente, que aí tira tudo. E aí, com certeza, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Eu tenho conhecido um senhor, e ele, já com seus 60 e poucos, 70 anos, ele descobriu um câncer de próstata muito severo, e o que fez ele superar todo o processo de químio, de todas as cirurgias, foi que ele tinha uma alimentação saudável e ele praticava atividades físicas, né? Então, hoje nós estamos, ok, pensa no futuro. Quando eu vou na academia e faço alguns exercícios, eu brincava com o personal que era porque eu queria sentar na privada sozinha na minha velhice. Então, é isso que a gente tem que pensar, no nosso futuro. O que eu estou fazendo hoje para ter um futuro melhor, né? O que podemos fazer, né? Essa palestra é muito mais para envolver todo mundo, não só aquele que tem a predisposição, mas para aquele que está ao lado. Que tipo de apoio que eu posso dar? Como eu posso mostrar que eu estou sendo solidária a essa pessoa, né? Apoiar as pessoas que estão enfrentando o câncer. Qual é o papel dessa família, do amigo, da sociedade? É fundamental esse apoio na recuperação e no bem-estar, né? Aí vamos parar para pensar como você pode fazer isso. Como você pode mostrar que você está perto? Às vezes, é pegar um telefone. Uma vez eu vi uma matéria de alguma atriz da Globo que esteve com câncer, e aí ela percebeu quem eram as amigas que estavam com ela. Que era aquela que se oferecia a fazer a compra do supermercado, que passava lá à noite e levava uma sopa, que ajudava a tomar o banho no momento que ela estava super fragilizada. É esse tipo de apoio, de só estar perto, né? Passou pelo processo da químio, sabe que os primeiros dias são mais aterrorizantes, estar perto, poder estar perto. E aí ela dizia que uma amiga dela, era uma grande amiga de infância, sumiu, né? E depois que ela recuperou, enfim, essa amiga chegou a pedir desculpa e disse que não dava conta de ver isso, né? De que não dava conta de ver que a melhor amiga dela estava enfrentando e que poderia morrer, né? Eu acho que tem dois olhares ali, e eu vou pensar nos dois olhares e fazer vocês também pensarem sobre isso na vida, né? Naquele momento, ela está olhando para ela, dizendo, eu não dou conta, eu não tenho o que dar, porque eu não tenho forças, eu não quero chorar na frente dela, eu não quero mostrar o meu medo, a minha fragilidade, então eu me afasto. Ou, se existe essa possibilidade de perder, então eu já me afasto para o sofrimento, para o meu sofrimento não ser maior. Esse é um olhar. O outro olhar é, por mais que você não dê conta, será que você não tem algo que você possa dar para essa pessoa que está enfrentando algo que só ela sabe o que ela está vivendo, né? Então, de se colocar no lugar do outro, né? É a empatia. Falar, eu não estou dando conta, mas se eu, que estou saudável, não estou dando conta, imagina essa pessoa que é minha amiga. Imagina essa pessoa que está próximo de mim.
Imagina essa minha vizinha que mora sozinha e está enfrentando um câncer, sabe? São dois caminhos de você olhar para o seu próprio umbigo e de olhar para o outro. Aí é uma escolha. Aonde que você consegue ser útil, né? Dentro de você ou olhando para o outro. E qual é o impacto emocional que isso provoca, né? Não só de estou com câncer, né? Tenho câncer, mas de todo o processo. Então, assim, descobrir precocemente ele é fundamental, mas o autocuidado emocional e mental durante esse processo, ele é desafiador. Por quê? Porque no diagnóstico, né, quando eu não tive perto de mim, não a minha avó, mas eu era criança, então eu não passei por esse processo junto com ela, né, eu só via a minha mãe sofrendo, mas imaginar que quando você chega no médico e o médico te traz o diagnóstico, no primeiro momento, vem os piores sentimentos, de medo, ansiedade, tristeza, raiva, por que comigo, né? Não dá para, naquele primeiro momento, pensar na possibilidade de que existe tratamento, de que eu descobri mais cedo, então ainda existe uma grande possibilidade de cura, que existe, sim, muitas pessoas aí enfrentando vários tipos de câncer e vivendo hoje saudavelmente, né? No primeiro momento, você não pensa em nada disso, você sempre pensa no pior. A nossa mente, infelizmente, ela nos leva a esse caminho, né? E aí, por isso é importante, num diagnóstico, ter esse apoio familiar, para que nos mostre que existem outros caminhos, outros campos e outras possibilidades, né? Que não é uma sentença de morte, né? E no tratamento, os efeitos colaterais, né? Que isso também pode levar à depressão por conta dessa alteração na autoestima. Quais são os efeitos colaterais? Queda de cabelo, às vezes até da própria sobrancelha, cílios, fraqueza, né? O corpo fica mais debilitado, né? E para uma pessoa que tem uma vida saudável, ativa, de uma hora para outra, perde tudo isso, precisa do apoio para esse impacto emocional não ser tão grande, né? As relações interpessoais, elas podem afetar, sim, por questão do isolamento físico, né? Trazendo aí os sentimentos de solidão, de abandono, né? E aí afeta os relacionamentos familiares e sociais. Por isso a importância, em alguns momentos talvez tenha que sim ficar mais isolada, estou gripada, não posso estar presente, assim por diante, mas é importante dar algum tipo de apoio, dizer eu estou aqui, eu estou presente, eu estou do seu lado, nem se for mandar mensagem, acompanhar todo o processo por telefone, né? Isso é muito importante, né? Quais são as estratégias de enfrentamento que uma pessoa que sofre o câncer de mama e de qualquer outro, elas têm, né? Primeiro, a busca de apoio, conversar com os amigos, conversar com os familiares, ter os grupos de apoio, né? Por quê? Ele precisa falar dos medos deles. Por mais que você possa... E aí, nesse papel, você não pode falar, não, imagina, para de pensar besteira. Valide aquilo que ele está vivendo. Valide o medo que ele está sentindo, né? Não dá para você ter... Por mais que você até possa ter vivido isso, não dá para você saber realmente o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, né? Então, valide aquilo que ele está sentindo. Não minimize as falas de uma pessoa que está precisando do seu apoio. Isso é para tudo na vida, né? Não minimize isso. A psicoterapia, ela ajuda muito, porque é uma forma de lidar com as emoções, de lidar com os medos, né? De encontrar junto com o terapeuta, com o psicólogo, a melhor forma de enfrentar isso e de encontrar meios para ter uma qualidade de vida, né?
tanto uma terapia individual, como também as terapias em grupo. Porque às vezes você não quer nem falar, às vezes você tem medo de verbalizar, né? Então, quando você vai numa terapia de grupo e só escuta, você vai conseguir se olhar e se colocar naquele lugar. E aí você pode encontrar algumas respostas e alguns apoios também. Então, a terapia, tanto individual como em grupo, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. As práticas de autocuidado que existem de meios para esse momento é meditação, yoga e ainda continuar com exercícios físicos, né? A Preta Gil, que aí está com câncer de novo, ela faz todos os dias, né? Ela se cuida, faz uma alimentação mais saudável, precisa disso para que vocês se alimentem corpo e mente, para que vocês tenham uma possibilidade maior de enfrentar tudo isso, né? A educação e a informação é justamente ter o conhecimento sobre o que eu estou vivendo, quais são as chances, perguntar tudo para os médicos, né? Porque a partir disso, o medo pode ser muito menor, porque aí não é um monstro, você sabe o que você está enfrentando, você sabe quais são as possibilidades ali, né? E vai te ajudar a tomar as decisões mais conscientes de tratamento, de postura na vida mesmo, né? É fundamental o seu médico ser aquele que você se sente à vontade com ele, que você se sente seguro com esse médico. Não precisa ser o bam, bam, bam. Precisa ser aquele médico que tudo aquilo que ele trouxer para você, você vai entender que você está sendo acolhida, que você está com alguém que está segurando a sua mão e te levando para o caminho da cura, né? Então, você precisa de alguém que te dê apoio, que te dê segurança, né? Não adianta, isso é para qualquer tratamento que você faça. Procure aqueles médicos que você vai olhar para ele e vai falar, eu confio nessa pessoa. Ela está entendendo o que eu estou enfrentando, né? E ressaltar a resiliência é compartilhar as histórias de superação e resiliência daqueles que já viveram isso. É importante, o praticar a resiliência não é fácil, porque você está dentro do seu mundo, cheios de medos, cheios de fantasmas, né? E olhar aquilo e praticar a resiliência, que é o que é praticar a resiliência? É mesmo dentro do seu mundo caótico, você acreditar e viver sabendo, tendo a certeza de que você vai superar tudo isso. Que tem uma luz lá no fim do túnel, né? Que existe um caminho para você. E principalmente, que eu já ouvi isso, que você é merecedora dessa cura. Porque as pessoas, quando enfrentam isso, a maioria das vezes, ou pelo menos aquelas que estão mais próximas de Deus, que tem essa religião latente dentro de você, por que comigo? Né? Por que comigo? Eu faço tudo, eu faço bem, eu sou assim, eu sou assado, por que eu estou enfrentando isso? E às vezes se coloca à prova nessa relação de você com a tua fé, independente de qual seja, eu sou merecedora dessa cura, né? Eu tinha um vizinho, nós morávamos em São Paulo, e tínhamos um vizinho no bairro que ele teve o câncer do fígado, acho que era fígado, não lembro qual que era um que, assim, quando tá com câncer, todo mundo sabe que ele vai morrer. E aí, o médico já tinha dado para ele um prazo de 6 meses, e nesses 6 meses ele casou, ele teve a lua de mel dele, e ele começou a viver tudo aquilo com tanta alegria, tão intensamente, que ele ainda viveu 2 anos depois desse casamento, depois desse laudo de 6 meses, né? Então, ou seja, ele ganhou 1 ano e meio ali. Por quê? Porque ele olhava todos os dias como uma oportunidade, né? Porque quando ele abriu os olhos de manhã, ele acreditava que Deus ali estava confiando nele, né? Que ele tinha mais um dia de vida. E assim foi. Viajou, curtiu, até que chegou um momento, mas assim, ele viveu dentro dessa crença de acreditar de que ele sim poderia viver, ter uma qualidade de vida, pelo tempo que fosse, ele ia ser da melhor forma. Essa resiliência não é fácil,
né? Eu acho que é um exercício que a gente tem que praticar sempre na nossa vida, né? Eu vivi um pouco disso e aprendi muito com isso quando eu fui visitar Itajaí, quando teve os desastres naturais lá, que eu fui com alguns psicólogos fazer trabalho voluntário lá para atendimento, e eu cheguei em casa até chocada e me sentindo mal, porque eu ainda estava meio assim, se eu ia fazer Natal em casa, aquela coisa toda, e a gente chegava nas casas para atender as pessoas, a casa ainda úmida, porque eram muitas casas de madeira, então ainda úmidas por conta da chuva, mas todas com luzinhas de Natal, sabe? Com Papai Noel pendurado na parede. Então, assim, eles enfrentando tudo aquilo, e eles ainda olhavam para o além, sabe? Você não via as pessoas reclamando, culpando. É só assim, a gente vai viver isso, a gente vai superar isso, como superaram, né? Então, praticar a resiliência é um exercício diário, né? E que possamos fazer isso na nossa vida sem ter a necessidade de praticar essa resiliência. Faça no seu dia a dia, né? Até para que vocês possam ter consciência de tudo aquilo que vocês estão vivendo. E aí eu não posso deixar de colocar uma frase que eu acho que não somente o mês de outubro seja lembrado da força da mulher e a importância da prevenção, né? Cuidar da saúde é um ato de amor próprio. Se olhar todos os dias, se tocar, perceber, e aí é em tudo, não só no câncer de mama, é perceber como é que você está, como você está cuidando da sua vida, cuidar de você, cuidar da sua saúde mental e corporal, né? É um ato de amor próprio. Se você não cuida, ninguém vai cuidar. Ninguém vai conseguir perceber o que você está vivendo, só você. Então, por isso, é se reconhecer, é se valorizar, é se perceber no seu dia a dia, nas coisas que você está vivendo, que você está enfrentando. Por que eu estou mais amuada hoje? O que aconteceu na minha vida ontem? Poxa, é por isso que eu estou amuada? O que eu posso trabalhar em relação àquilo que eu vivi? Né? Então, assim, para de ficarem se martirizando, se maltratando. Olhem para vocês como uma joia rara. Muitas vezes, a gente acaba olhando para o outro com muito mais empatia, com muito mais amor e zelo do que a gente olha para nós mesmos. E é errado. Quando a gente fala que a gente precisa ter amor para doar amor, é exatamente isso. Não dá para você só ficar doando para o outro e fazendo pelo outro se você não faz por você também. E isso sim é um ato de amor próprio. Isso sim é um autocuidado. Entenderam? Faz sentido isso para vocês? Queria agradecer e vou abrir agora para a gente estar conversando. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa, ter algum depoimento. Alguém quer dividir alguma coisa? Bom, já que ninguém quer falar, eu vou falar um pouquinho. Fala. Olha, eu fiquei muito impressionada quando a gente começou a comentar o tema, né? E muitas pessoas acham que porque os homens não têm o volume, né, dos seios igual nós mulheres, eles podem, simplesmente são livres do câncer, mas como você mesmo explicou muito bem aqui, eles têm as mesmas glândulas, né, que acaba ocorrendo tudo, a diferença só é que não mostra. E sim, demora um pouquinho mais para descobrir. Exatamente, exatamente. A Juliana escreveu aqui que a família também fica afetada. Esse é uma outra questão, né? É que quando você tem alguém doente do câncer ou de qualquer outra, se ele está com medo de morrer, a família também está com medo de perder. Né? Quando vê um sofrendo e você não pode fazer nada por isso, né? Não dá para você minimizar isso, a família também sofre, a família também fica afetada, né? É por isso que falar e verbalizar as coisas que está sentindo é importante, né? É uma forma até de se fortalecer, né? Alguns se afastam, né? Que foi a história que eu contei, mas a maioria se unem, mas aí elas estão se unindo numa questão de que elas estão com medo, né? Elas estão e verbalizar isso e às vezes até procurar uma ajuda psicológica para você estar forte para poder ajudar o seu parente que está sofrendo, né?
Então, ter esse olhar é importante também. Mas sobre eu até comentei com você, né, que eu queria colocar as fotos, mas elas também são tão chocantes, mas até dos homens, quando eu comecei a estudar, eu já tinha visto uma matéria uma vez de um homem que teve câncer de mama e todo o corte, igual da mulher, né, ficou sem o seio mesmo, com um buraco, assim, e até já pensaram em colocar, mas eu falei assim, mas é tão chocante também, né, o mais importante é trazer essa clareza, trazer essa informação, que é possível, existe essa possibilidade, principalmente se tem um histórico, né, se tem um histórico familiar, né, isso é para tudo. Se eu tenho uma família com histórico de depressão, eu tenho um genes ali que está lá quietinho, e aí vai ser da forma que você lida na sua vida, da forma que você enfrenta os desafios, né, que fazem parte, é isso que vai, sim, talvez desenvolver essa depressão, né, e também famílias saudáveis também pode realmente também estar desenvolvendo, mesmo não tendo esse histórico. Para o câncer, a mesma coisa. É só ficar atento, principalmente os homens, se já tem um histórico familiar, não é ficar neurótico com isso, mas prestar atenção como a mulher ela é instruída, o homem também deve fazer. Tá certo? Como eu falo, todas essas campanhas, na verdade, deveria ser mensal, semanal, né? Assim, uma para cada e sempre repetindo, porque não é só no Outubro Rosa, né? Não é só olhar aquela mulher no Outubro Rosa, né? Esses dias, quem levantou a mão? O Marcelo levantou a mão. O Marcelo quer falar alguma coisa, é isso? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, dona Júlia Catan? Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria, assim, eu acho o seguinte, em relação a Outubro Rosa, eu acho que todos, né? Fiquei sabendo também agora que também os homens têm que se cuidar, né? Coisa que é inédito, né? A gente fala só da mulher, mas Exato. o homem também é muito pouco o estudo divulgado, e os casos disso, mas existe o câncer de mama para homens também, né? Mas o foco aqui é a mulher. Eu acho que isso tem que é o amor próprio, né? Como você falou, Júlia. E é o amor próprio que tem que vir de dentro de si e cuidar corpo, mente e alma, né? O que a gente sempre tem que, nessa vida, a gente tem que valorizar. E também gostaria, eu acho que também o Outubro Rosa remete a gente àquele pensamento, né? Estava falando de depressão, até de suicídio, que teve há pouco tempo também uma campanha, né? Sim. E além, o suicídio, ele não é apenas você pegar e tirar sua vida, né? Eu acho que o suicídio, ele tem inúmeras formas de você cometer, e muitas pessoas, às vezes, passam despercebido. E uma delas é você não cuidar do seu corpo, né? Você não cuidar da sua vida, de como você trata seu corpo, de como que você come, como que você bebe, o que você bebe. E isso eu acho que é importantíssimo, né? Sim. Porque você acaba cometendo, às vezes, um suicídio ali silencioso, você fuma, você toma álcool em excesso, e isso também é uma forma de suicídio, né? Exatamente. Porque, com o tempo, você vai acabar sofrendo as consequências com isso. Então, o que eu gostaria, minha contribuição aí, se vocês acharem legal, é nesse sentido, né, de a gente cuidar do corpo, corpo, mente e alma, né, sempre, né, independente da religião que a gente tenha, independente do credo, independente de qualquer coisa, a gente saber que isso é importante. Sim, é isso aí. A gente chama de suicídio inconsciente, né? Você vai provocando isso, né? Levando a perder a vida com ações, com atitudes, né? Ou quem guia com uma velocidade absurda, que são inconsequentes, que começa a usar drogas exacerbadas, álcool, alimentação, isso, se isso está fazendo com que você chegue mais rápido para o seu fim, é um suicídio inconsciente, né? Obrigada pela sua contribuição. Mais alguém quer dividir? Não muito de falar, mas então eu vou dividir, porque acho que é bem o assunto que a gente estava falando. Eu passei por um caso desse, você comentou que também tem um cisto no braço,
Eu descobri um cisto no braço em 2020, acho, 2019, e eu tive que tirar, né? Foi muito rápido, assim, um lipoma. E até então chegar à biópsia foi muito sofredor, porque a gente não sabia o que vinha por aí. E foi bem aí começo de pandemia, né? Eu tirei, deu umas complicações também no pós-operatório e não podia voltar para o hospital, o médico segurando em casa, fazendo todo o pós-operatório via WhatsApp, mas até chegar o resultado que não era nada foi bem difícil. Então, só Sim. quem passa mesmo Sim. tem essa noção do que é e de como é. E desestrutura toda a família, né? Sim. E aí normalmente fica como? Cada um fica dentro do seu medo, né? Porque não quer dividir, não quer expor, né? E às vezes a melhor coisa, a melhor forma é falar, é verbalizar, né? Eu posso sim ficar com raiva, eu posso xingar Deus, eu posso fazer o que for nesse momento. Eu estou nessa situação e eu posso sim ficar bravo com isso, no primeiro momento. E depois trabalhar essas emoções, né? Para praticar a resiliência. Né? Eu sempre falo para paciente, quando vem pacientes novos, a primeira pergunta que eu faço é: você tem algum credo? Você tem alguma religião? Porque eu acho que é importante a gente acreditar em qualquer coisa para que a gente reclame com essa pessoa, xingue essa pessoa, peça ajuda para essas pessoas. Pode ser o que for, se eu confiar que essa garrafa vai me trazer as coisas, que tem a água benta, que seja ela, mas a gente tem que ter isso, a gente tem que ter um apoio. Né? A gente tem que ter com quem falar: olha, tá pesado, me ajuda, me dê uma mão, né? E é isso. Então, dividir os medos, as pessoas acabam, nesse momento, se excluindo, porque não quer expor o seu medo, como se aquilo fosse uma sentença, mas não é, né? Verdade. Mas não é. Que bom, obrigada, viu, pela sua contribuição. Agradeço por vocês estarem aqui, agradeço a Atlântico Seguros Atlântico Sul Seguros pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui falando com vocês, e até um dia, quem sabe aí logo tem mais uma palestra, alguma coisa para a gente estar juntos de novo, tá bom? Tchau, tchau, um lindo dia para vocês.